Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Terça-feira, 7 de dezembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Hoje o Jornal Visual faz uma análise da violência no Rio de Janeiro, depois da série de ataques e da ocupação no Morro do Alemão, na zona norte da capital. Vamos conversar com o cientista político Ricardo Ismael, da PUC, Universidade Católica do Rio. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Há 2 semanas, o Rio de Janeiro foi alvo de atentados criminosos com ataques a carros, motos, caminhões e ônibus que foram incendiados em diferentes pontos do estado. Cabines e carros da polícia foram metralhados. A ocupação do Complexo do Alemão foi uma resposta da Secretaria de Segurança Pública. Foi a maior operação contra o tráfico de drogas no Brasil. Além das polícias militar e civil, participaram o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. O Complexo do Alemão era considerado a principal fortaleza de criminosos no estado. A maioria da população, cerca de 400 mil pessoas, é de crianças, adolescentes e jovens. Na operação, foram apreendidos toneladas de maconha, mais de 130 quilos de cocaína, além de crack e armas de longo alcance capazes de derrubar aviões. E para falar sobre o domínio de tráfico de drogas nas favelas, os conflitos no Rio, nós convidamos aqui o cientista político Ricardo Ismael, da Coordenação de Graduação do Departamento de Sociologia e Política da PUC Rio. Professor, bom dia. Bom dia, Davi. Como o senhor avalia essa política de instalação das UPPs lá no Complexo do Alemão? Eu acho que é importante a ocupação do território, né, como tem dito as autoridades públicas aqui do Estado, porque, de fato, dentro do cenário que a gente via anteriormente, aquela população está subjugada, dominada pelo tráfico. Então, a ocupação agora, e certamente no início ainda pelo Exército, tropas do Exército, só o ano que vem se imagina estabelecer um PP, eu acho que é um ponto de partida. Não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida importante para que aí possa caminhar na direção de uma maior autonomia daquela sociedade. Não apenas em relação ao tráfico, milícia e até mesmo em relação ao governo, ou seja, no sentido de uma sociedade que é mais ativa, uma sociedade que luta por seus direitos e passa a ter uma relação com o governo de autonomia. Ou seja, é fundamental, né? O Rio de Janeiro é uma cidade com uma grande concentração aí de favelas, né? Como é que o senhor avalia esse fenômeno? O IBGE está divulgando essa semana os primeiros dados do censo de 2010. E ele mostra que nós continuamos com a tendência de concentração espacial da população muito grande, que na verdade reflete a própria concentração da economia. Sim. 280 municípios no Brasil reúnem hoje 65% da população brasileira. Dados do IBGE de agora, de 2010. Então, de fato, o Rio de Janeiro tem esse adensamento popular, populacional muito grande, e que é fruto, novamente, da própria economia, que é uma economia importante no país, fruto dos fluxos migratórios. Muitas regiões, como o Nordeste, nordestinos vêm para cá. Então, de fato, você tem uma cidade que tem muitas comunidades. Portanto, a questão do Complexo do Alemão, outras áreas onde se pensa em colocar o PP, na verdade, é ainda o início, porque você precisa ampliar isso para toda a cidade, inclusive a região metropolitana. O Estado tem que atuar, mas a sociedade também precisa fazer o seu papel, né? O senhor desenvolve um projeto social em comunidades carentes, né? Essa PUC parece que promove... Eu na PUC do Rio tive a oportunidade, em 2008, de participar de 3 projetos, um na Cidade de Deus, que era uma cooperativa de construção civil, um outro na Vila Kennedy, que era relativo a uma cooperativa também para frutas ressecadas, e um outro no Morro do Estado, que era uma cooperativa para produzir algumas coisas para o carnaval, essas peças para o carnaval. Na verdade, a PUC, portanto, procura dar apoio, ou seja, há uma incubadora social, que procura dar apoio a algumas iniciativas de cooperativa popular em comunidades na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesse momento, eu estou tentando também apoiar uma iniciativa de responsabilidade social da PUC, que é relativa ao Parque da Cidade, aos moradores dessa favela que é próxima da PUC, ali na Gávea, e que tem, portanto, um apoio grande do Instituto Gênese, onde existe uma incubadora social que tenta agora apoiar iniciativas para que haja um maior empreendedorismo naquela área, ou seja, que as pessoas que lá moram possam ter uma perspectiva de renda. Coisas que envolvam a comunidade, não é isso? Porque de fato você tem, dentro da visão da universidade, que ter também uma preocupação de tentar apoiar, como eu disse, um fortalecimento das comunidades no Rio de Janeiro, no sentido de geração de emprego e renda.
De alguma maneira, a excelência da universidade, seus professores de vários departamentos, podem ser mobilizados para tentar ajudar essas cooperativas, esse empreendedorismo popular. E quais as opções para um jovem que quer realmente deixar o tráfico, sair do tráfico, que essa atração toda que o tráfico tem sobre ele possa ser neutralizada? Eu acho que tem 3 iniciativas que são muito importantes serem sublinhadas agora, porque elas servem não apenas para o Complexo Alemão, mas elas servem principalmente para as regiões metropolitanas brasileiras. É preciso que o jovem volte aos bancos escolares. Dados do DIEESE mostram que nessa faixa de 16 a 24 anos, nas regiões metropolitanas, muita gente abandonou o ensino médio. Sim. É preciso completar o ensino médio. A evasão é grande, né? A evasão é grande, ou seja, a empregabilidade desses jovens depende de terem terminado pelo menos o ensino médio. Aí vem um segundo ponto. É preciso que as escolas talvez tenham um tom mais profissionalizante, para que o jovem se sinta que está se preparando para alguma profissão, ou seja, ele comece a visualizar o mercado de trabalho e ver que está na escola se preparando para depois ter o emprego. Sim. Então esse é um segundo ponto. Vislumbrar um futuro melhor, né? E o terceiro ponto, que agora no governo Lula conseguiu já dar os primeiros passos, que foi relativo à questão da economia solidária, esse Sim. paradigma. O professor Paul Singh, lá no Ministério do Trabalho, tem apoiado muito iniciativa nessa direção, é de apoiar um cooperativismo popular, um empreendedorismo popular, ou seja, que dê mais vitalidade ao comércio, às atividades que geram renda, emprego e renda nas comunidades. É fundamental que as comunidades consigam encontrar suas vocações, consigam se inserir, estabelecer links com o mercado, consigam, portanto, ter uma perspectiva para os jovens e para a população que está desempregada nas comunidades que seja diferente do tráfico. Como o senhor disse, essa operação é apenas o começo, não é isso? E essa operação envolve aí as 3 esferas de poder, não é? Tanto municipal como estadual, também federal. Com relação às fronteiras, o que o senhor acha que deve ser feito? Essa cooperação entre o governo federal, estadual e municipal foi decisiva, né? Sim. Principalmente o governo federal e o governo estadual nessa ação do complexo e daqui para frente. Nesse caso, a gente imagina que, por exemplo, a questão da presença do Exército e até agora também da Marinha é uma presença episódica, ela é conjuntural, ela não deve ser permanente. Ou seja, na medida que a Polícia Militar, que os efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil possam tomar conta daqui da cidade do Rio de Janeiro, o Exército volta para os quartéis. Mas o governo federal terá que ter uma presença muito mais forte e mais efetiva na questão do controle das rodovias federais, no controle das fronteiras, porque de fato você se surpreende ainda, como aconteceu agora no Complexo Alemão, a quantidade de drogas que lá estavam armazenadas, de armas, até armas inclusive que são exclusivas do Exército que lá estão. Então, eu acho que esse é talvez o papel mais importante do governo federal, é tentar ver como, de alguma maneira, quebra a organização criminosa que está operando em certas comunidades no Rio de Janeiro e no país. Bom, para a gente terminar, como o senhor acha que pode integrar realmente a favela à cidade? É muito importante atividades culturais, atividades esportivas, porque isso é um diálogo natural entre aqueles que estão no asfalto e aqueles que estão nessas comunidades. Quer dizer, na medida em que você tem um jovem que é muito talentoso na música, no teatro, que ele possa interagir com as pessoas de outros segmentos sociais. Assim também no esporte. Diminuir a distância, né? Porque eu acho que esse é o grande desejo de todos os cariocas e fluminenses. É verdade. É que, na verdade, a gente possa ter uma cidade onde a gente possa, o ir e vir, ser feito de maneira que se vá para lá. Não que se acabe as diferenças existem, diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças, inclusive, de visões de cidade. Mas é importante que a gente não perca a capacidade de interagir, de conversar e de discutir os caminhos para a nossa cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Professor Ricardo Noel, muito obrigado pelos esclaecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, David. Muito obrigado. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom dia.